De volta aqui com o momento de reflexão com o Mino Ferreira sobre a luz da palavra que hoje nos diz. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre a palavra de Deus, sobre as palavras de Jesus que muitas vezes ao longo da leitura do Evangelho parecem ser duras, parece que nos provocam, vêm ao encontro do nosso comodismo, tirando-nos e fazendo um alerta para sairmos desse comodismo. Não podemos viver como, acima de tudo, um ser vegetativo, que não faz ação e não sente a ação que o Evangelho faz em sua vida. Aqui, os judeus estavam em uma discussão, porque ouviam as palavras de Jesus e para eles aquelas palavras, assim como para nós também, eram duras. Quando ele diz: Quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, terá a vida eterna. E para eles aquilo não era concebível. Como é que pode alguém... Eles entendiam literalmente, ao pé da letra, a palavra de Jesus. Porém, Jesus vai ao encontro dos mesmos e diz: As palavras que vos falei são espírito e vida. E ele diz mais: O espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. A carne, nossa carne, isso aqui voltará ao pó. O importante é o espírito. O importante é aquilo que vivenciamos por meio das experiências do conhecer o Santo Evangelho e dos valores oriundos do mesmo, transformando-nos, tornando-nos pessoas melhores na convivência, na fraternidade, no trabalho, na escola, na família, na comunidade, na igreja, enfim, onde quer que você esteja. São as palavras de Jesus, oriunda do Santo Evangelho, que nos conduzem. Muitas vezes parecem palavras duras, mas é necessário que possamos ouvi-la, porque Pedro, no final do Evangelho, diz: Quem come a minha carne, por meio da ação de Jesus também, quando ele se coloca a fazer com que os mesmos entendessem, compreendessem, mas para eles aquela palavra gerou escândalo, e ele diz, Jesus: Quem come minha carne, bebe meu sangue, terá vida eterna. Como entender isso naquele tempo e no dia de hoje? Porém, muitos deixaram de acreditar. As palavras que Jesus falava faziam com que muitos iam embora. O Evangelho é bem claro. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com eles. É o que acontece no nosso dia de hoje. Muitas pessoas até que tentam aproximar-se da leitura do Evangelho diariamente, dos momentos de reflexões, mas a dificuldade da vida deixam-se dominar pela dificuldade da vida, pela falta de fé, pela coragem, pelo ânimo, pela esperança, e esquecem da palavra de Deus, e esquecem de alimentar-se espiritualmente da essência do Evangelho, que produz frutos de misericórdia, de bem comum, de empatia. Quanto é importante nós entendermos a empatia em nossas vidas, o colocar-se no lugar do outro, o ver, o sentir compaixão e o cuidar do outro por meio de gestos de fraternidade. Uma palavra nos fortalece. Quantas pessoas nesse momento estão precisando da palavra de Deus e também da tua palavra de conforto, direcionando na vida. Quantas pessoas nesse momento estão aí precisando de uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, que faça nascer no seu coração a chama da fé, da esperança, da coragem. E Pedro diz a Jesus no final do Evangelho, quando Jesus diz, né? E vocês também
Não quereis ir embora depois de escutarem a minha palavra? Vocês não acham melhor vocês irem embora? Não acham que a palavra é muito dura, como se dissesse a minha, vocês não querem ir embora? E Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Olha como é interessante a sabedoria de Pedro. Somente Jesus tem palavra de vida eterna. Muitas vezes nos deixamos levar pelas palavras de outras pessoas quando estamos diante de algum problema, nos fazendo por ir por outros caminhos, né? Muitas pessoas chegam e dizem, olha, se eu fosse tu no teu lugar, nessa situação eu faria isso, faria aquilo, e esquecemos de nos alimentar da palavra de Deus. A consulta para a nossa dificuldade, para o nosso direcionamento, tem que ser sobre a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo a essência maior da palavra de Cristo, contida nas Sagradas Escrituras. E Pedro é muito feliz, bem-aventurado, quando ele diz, só tu tem palavras de vida eterna. Portanto, temos que nos alimentar diariamente dessa palavra, da leitura do Evangelho, da compreensão e do direcionamento que as palavras de Cristo nos dão. Muitas vezes parecem duras, né? Parece que puxa nossas orelhas. Nada mais é do que um alerta chamando-nos, indicando-nos para o caminho do bem, o caminho dos céus, o caminho da prosperidade espiritual com Cristo, por Cristo e em Cristo. Esse é o sentido maior, a palavra que Cristo nos dá. Temos essa compreensão. Somente tu tens palavra de vida eterna. Que essa palavra de vida eterna consiga cada vez mais nos conduzir, nos direcionar, nos dar discernimento, sabedoria ao longo de nossa caminhada terrena e diante do nosso relacionamento com as pessoas que fazem parte também de nossa caminhada. Experimente a prática da leitura diária do Evangelho. Experimente compartilhar a reflexão também com outras pessoas que fazem parte de nossa caminhada terrena. Momento de reflexão com Mino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Jesus, só tu tens palavra de vida eterna.